Fala pessoal, bem-vindos ao canal Programando Juntos. Meu nome é Leandro Castro. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação utilizando JavaScript. E na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí nos arrays, vamos misturar um pouquinho com laço for. Então eu deixei aqui um exercício separado para a gente poder desenvolver juntos, beleza? Então bora lá para o código. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda bastante. E se você tiver um tempinho, deixa um comentário no vídeo aí também, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo para outras pessoas conseguirem ver. Beleza? Então chega de papo e bora fazer o exercício. Então esse aqui é o exercício que eu deixei separado para a gente. Peça o usuário para informar 3 números, insira esses números em um array, e depois disso nós vamos percorrer todas as posições do array, ou seja, as 3 posições, exibindo os números informados pelo usuário e os seus múltiplos de 1 a 10. Vamos supor que o usuário informou ali o número 5, por exemplo. A gente vai exibir 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, até 10. Isso para todos os números ali que o usuário informar, beleza? Então, bora fazer isso aí junto. Vou criar aqui o meu arquivo aula17.html. Já vou abrir aqui minha tag script. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já instanciar o nosso array. Porém, eu vou instanciar ele vazio. Vou fazer assim, ó. Const lista underline de underline números recebe um array vazio, que é representado por esse sinal de colchetes. Abre e fecha ali o array. Até aí tranquilo. Então a gente vai solicitar agora para o usuário 3 números. Em vez de a gente escrever insira o número 1, insira o número 2, insira o número 3, eu vou fazer um array percorrendo ali de 1 a 3, certo? E com isso a gente poderia também pedir ao usuário para informar 100 números, caso fosse necessário, sem ficar escrevendo várias e várias linhas de código para isso. Então bora lá. For let i, meu contador vai começar em 1, beleza? Enquanto i for menor ou igual a 3, a gente vai continuar percorrendo esse array, e a cada vez que a gente der uma volta nele, ele será incrementado em 1, ou seja, i++, beleza? Então, aqui eu vou pedir para o usuário informando os números. Vamos fazer o seguinte, const número recebe prompt. E vou abrir aqui e fechar crases, porque eu quero concatenar uma variável dentro dessa string. Então vou fazer o seguinte, informe o número da posição, e aqui eu vou fazer o e-comercial não, cifrão, abre e fecha chaves, informe o número da posição i. Então ele vai exibir para o usuário, informe o número da posição 1, depois informe o número da posição 2, 3 e assim por diante. Beleza? Vou salvar e vou executar para a gente ver como está ficando. Beleza, aqui ó, informe o número da posição 1, vamos supor que número 10, informe o número da posição 2, 20, número da posição 3, 2. Show! É isso que a gente fez até agora, então por enquanto vai exibir só isso mesmo. E agora a gente tem que percorrer cada uma dessas posições aqui do array para poder multiplicar os números dele. Então agora a gente tem que percorrer essa lista de números, mostrando cada um dos números que o usuário informou e multiplicando ele de 1 a 10, certo? Então vou fazer o seguinte, vou aqui iniciar um outro laço for. Vou usar o mesmo contador daqui de cima, porque esse contador aqui, ele simplesmente é deletado da memória do computador quando termina esse laço for. Então aqui embaixo eu posso usar o mesmo contador sem problemas. Então vou usar o contador i. Claro que instanciando ele novamente. Então dessa vez i vai começar em 0, não sei se vocês lembram, mas o array a gente começa a contar a posição dele a partir do 0. Então esse array nosso, como são 3 posições, ele vai ter a posição 0, a posição 1 e a posição 2, beleza? Então a gente vai começar com let igual i, que começa com 0. Enquanto i for menor ou igual a 2, certo? Que é a última posição que a gente tem no array, a gente tem a posição 0, 1 e 2, beleza? Então, enquanto ele for menor ou igual a 2, a gente vai percorrer, e a cada vez que percorrer, a gente vai incrementar o nosso array aí em mais 1. Show, abre e fecha chaves, e vamos fazer agora a parte de exibir os dados. Primeira coisa, então, eu já vou colocar aqui um console log e vou informar qual é o número que está naquela posição 0, que
é a posição do nosso contador nesse momento. Então vou fazer console log e vou abrir e fechar crases aqui também, que eu vou continuar concatenando string. Então vou escrever número, dois pontos, espaço, sinal de cifrão, abre e fecha chaves, e vou acessar aqui a posição do array que está o número que eu quero exibir. Ou seja, lista de números, aqui abre e fecha colchetes, que eu vou informar a posição, e a posição no caso é a posição I, que é a posição do nosso contador. Quando o contador tiver 0, a gente vai acessar a posição 0, quando o contador tiver 1, a gente vai acessar a posição 1 e assim por diante. Beleza? Vou botar um ponto e vírgula e vou salvar e executar para a gente ver como está ficando. Forma o número da posição 1, 20, 30, depois 50. Olha, ainda não está informando. Por quê? Faltou aqui em cima, nesse for, depois do usuário inserir o número, a gente colocar ele dentro do array. E para isso a gente faz o seguinte, lista de números, ponto, push, e aqui a gente vai colocar o número informado pelo usuário. Número. Só isso. Vamos salvar e executar novamente. Informe o número da posição 1, 20, 30, 10. Vamos ver. Agora exibiu certinho. 20, 30 e 10. Beleza? Já está percorrendo cada uma das posições aqui então. E agora a gente vai multiplicar elas de 1 a 10. Então, ainda dentro desse laço for, a gente vai criar um segundo laço for, porque a gente quer multiplicar esse número de 1 a 10. Então, a gente vai criar um novo laço for percorrendo de 1 a 10 e vamos ir multiplicando por ali. Então, vamos fazer o seguinte. For let, e aqui eu vou iniciar um contador chamado j, e ele vai iniciar em 1, beleza? Enquanto j for menor ou igual a 10, a gente continua nesse laço de repetição. E a cada vez que ele percorrer ali, a gente vai aumentar j em mais 1, beleza? Abre e fecha chaves e bora fazer as multiplicações. Aqui a gente vai fazer o seguinte, então. Vamos primeiro de tudo fazer a multiplicação. A gente vai declarar aqui uma constante, resultado. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar ali a posição da lista de números que a gente quer. Então, por exemplo, lista de números, posição I. Então, vamos supor que a gente está ali na posição 0, a gente vai pegar aqui o número 20, só um exemplo, vezes o contador aqui, que por enquanto é 1, e depois vai incrementando, 1, 2, 3, até 10. Então, a gente vai multiplicar o número 20 de 1 até 10, cada vez que passar dentro daquele laço ali. Vamos fazer assim. E aqui embaixo do resultado, a gente vai exibir qual que é o resultado, certo? A gente vai fazer console.log, abre e fecha parênteses, abre e fecha crases, e vamos fazer aqui, ó, cifrão, abre e fecha chaves, lista de número I, vou estar exibindo aqui o número, né? Vezes, abre aqui, ó, sinal de cifrão de novo, abre e fecha chaves, J, ou seja, eu estou printando no console, 20, né, que é a lista de números, posição I, no caso aqui é o 0, né? Vezes J, vamos supor que o J é 1, então vai aparecer 20 vezes 1. E aqui eu vou botar igual e vou printar também o resultado. Então eu vou fazer aqui, ó, cifrão, abre e fecha chaves, resultado. Beleza? E vou salvar. Então, pessoal, vamos simular aqui a execução desse laço for para a gente entender o que está acontecendo, beleza? Eu imagino que essa parte de cima aqui está bem tranquilo já para vocês. A gente vai pegar aí 3 números do usuário, então eu não vou entrar em detalhes desse daqui. Vou entrar aqui em detalhes aqui embaixo. Vamos supor aí que o nosso usuário já informou a nossa lista de números. Vamos supor aí que é o número 5, o número 10 e o número, vamos supor, 2, beleza? Então, a gente chega nesse laço for aqui. Vou instanciar aqui, ó, o meu I começa a valer 0, beleza? E a primeira coisa que ele faz é printar número, lista de números. Lista de números está aqui. Vou deixar até escrito aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, beleza? Então ele entra aqui nesse laço for agora e J começa a valer 1, beleza? Então a gente está fazendo aqui, ó, resultado, lista de números índice I
o i nesse momento vale 0, então a gente está acessando esse índice aqui, 5 vezes j, que vale 1 nesse momento. Então, o resultado aqui é 5. E a gente vai exibir aqui o resultado. Lista de números, posição i vezes j, resultado é igual ao resultado. Chega no final desse laço for aqui, então, a gente vai incrementar o nosso j aqui em mais 1. Ele vai ficar valendo 2 agora. E voltamos aqui. J é menor ou igual a 10? Sim, j vale 2 no momento. Então, a gente vai continuar fazendo aqui as nossas operações. Resultado vai receber a lista de números índice i, que ainda aqui, ó, índice é 0, então ainda vale 5, vezes j, que agora vale 2, ou seja, agora o resultado é 10, certo? E exibimos aqui, lista de número vezes j, resultado igual a 10. Incrementa o nosso j, ele passa a valer 3, e voltamos aqui no início. J é menor ou igual a 10? Sim, j vale 3. E assim vamos fazendo, vamos multiplicando. Nesse momento aqui, a gente vai multiplicar o 5 vezes o nosso j, que vale 3, e o resultado vai ser 15. Até chegar um momento lá que o j vale 10. Beleza, vamos supor aqui que o j agora está valendo 10. Chegou nesse fora aqui, j é menor ou igual a 10? Sim, j é igual a 10, então a gente vai multiplicar aqui ainda o nosso 5 vezes 10 e o último resultado vai ser 50. J agora vale 11 e voltamos aqui no início do for. J é menor ou igual a 10? Não, j vale 11 nesse momento. Então a gente sai desse for, chega no final desse aqui e incrementamos o nosso i. O nosso i agora vale 1 e voltamos no início desse for aqui. E agora a gente printa número, lista de números, índice 1, que agora é esse aqui. Agora a gente está fazendo aqui os múltiplos de 10, beleza? Então, beleza. Apaguei aqui para não confundir. Vamos entrar aqui então nesse for. O j vai passar a valer 1. E nesse momento aqui a gente vai pegar lista de números, índice 1, que agora é 10, certo? E vamos multiplicar por j, que vale 1. Então, o resultado dessa vez é 10. A gente incrementa j, né, como diz aqui. E agora j passa a valer 2. E vamos continuar essas multiplicações. Agora a gente vai multiplicar 10, que é lista de números, posição i, vezes 2. E vai dar 20. E assim sucessivamente até o nosso j valer 11. Sair desse laço fora aqui, incrementar o nosso i, passar a valer 2 e fazer de novo todo o processo aqui na posição 2 e assim por diante até sair desse laço fora aqui e encerrar o sistema, certo? Eu não vou passar detalhadamente por cada uma das posições, senão eu acho que vai ficar até muito cansativo, muito maçante, mas eu acho que deu para entender bem a lógica do negócio aí. Agora vamos executar aqui então o nosso sistema para a gente poder ver funcionando. Dei aqui um F5 e vamos informar aqui, posição 1, 2, posição 2, 3, posição 3, 5. Vamos mandar números pequenos para ficar fácil da gente conferir o resultado. Ok. E olha só, já printou para a gente. Ó. Número 2, todos os múltiplos de 1 a 10. Mesma coisa para o número 3 e a mesma coisa para o número 5. Bacana, né, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha conseguido entender direitinho a lógica que a gente desenvolveu aí. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário que eu vou responder as suas dúvidas, certo? Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro de quando lançar as próximas aulas, beleza? Então por hoje é só, pessoal, e valeu!